Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia o Senhor nos sustém, mais um dia sempre na perseverança, na vigilância, na oração, sempre meditando na sua perfeita e agradável vontade, os planos sempre de fazer prosperar daqueles que buscam os seus conselhos e estão sempre a os acatar, aonde a palavra diz, tudo o que o Senhor faz é formoso e tudo no seu devido tempo. O tempo pertence ao Senhor. A palavra diz: ensina-me a contar os dias, a fim de alcançar de forma sábia, aonde o Senhor é aquele que tudo coopera para o bem daqueles que ele o ama e perseveram na devida obediência, e tudo no devido tempo, aonde ele sempre nos ensina, se não desfalecerem. Por isso a necessidade de sempre estarmos permanecendo naquilo que ele nos prometeu e é fiel para cumprir, pois ele não é homem chamado filho do homem, mas não é homem para que minta e tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E assim, nós não somos daqueles que desfalecemos, mas antes perseveramos e não duvidamos da sua providência quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas, tudo que aquilo nos é necessário, até mais do que pedimos, ele é aquele que acrescenta no devido tempo, a fim de que a palavra diz que o seu nome seja glorificado e de que caleis a ignorância dos insensatos. Nós não somos dos que duvidamos e tampouco vivemos por vista, mas por fé, daquilo que a palavra diz, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a comprovação daquilo que se espera através daquilo que não se vê. Aleluia! Aonde compreendemos que contemplamos as obras das suas mãos, o céu, a terra, o mar, tudo que há, tudo que ele formou, até mesmo nós, mesmo aonde ele, a palavra diz, quem poderá endireitar aquilo que ele fez torto? E assim, ele é aquele que, quando permitimos, tem nos endireitado nas veredas da sua justiça, nos ensinando a andar em retidão, e cabe a nós sempre a devida submissão de coração, para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia, porque a palavra diz que tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa, da árvore da vida. Por isso, melhor para aqueles que permanecem dia após dia, é sempre procurando agradar aquele que nos recrutou para uma boa obra e perseverança, e assim no devido tempo ele nos acrescenta tudo aquilo que os seus planos são melhores e maiores do que os nossos, e assim nós perseveramos dia após dia sem desfalecer, sem retroceder, porque ele não tem prazer. O justo vive pela fé do início ao fim. Se retrocederes, ele não tem prazer, e justamente aqueles que deixam de estar praticando as boas obras são podados, pois não há aperfeiçoamento da fé a ponto de ser podado por conta da incredulidade. E os incrédulos e mentirosos, que não têm a verdade para os libertar, não se alcança o reino dos céus. E a palavra diz que ainda tem os seus dias abreviados, os filhos da desobediência. Melhor para aqueles que seguem, sempre na perseverança, sabendo que a nossa esperança, a alma ancorada
naquele que nos sustém, nos prometeu e disse: não se turbe o vosso coração. A casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito, não vos deixarei órfãos. E assim ele é aquele que nos prepara tanto para receber um novo céu, uma nova terra, como para adentrar nas regiões celestiais quando se chegar aquele grande dia que somente o Pai sabe, da qual ele dizia: não vos compete a saber acerca das datas que são exclusividade do meu Pai, nem o Filho e nem os anjos sabem daquele grande dia. Sabemos que o Filho amado, que está com o governo de pé no centro do trono, governa com justiça, equidade, imparcialidade e exerce o direito, detesta aqueles que violam o direito, aqueles que trocam a verdade de Deus, a sua justiça, pela injustiça e pela mentira dos homens, e por isso ele os vence dia após dia pelo sopro da sua boca. Mas para aqueles que perseveram segundo aquele que é do alto, é sempre planos de nos fazer prosperar, daqueles que permanecem dia após dia pela condução do seu Espírito. Por isso, sejais sempre firmes e constantes com a alma ancorada à esperança, e a alma aonde esta é a perseverança dos que santificam enquanto há tempo e que purificam enquanto há tempo, assim como ele permite com que os que não há salvação e não venha a ser alcançados pela sua misericórdia, que sujem-se mais ainda enquanto há tempo, assim nos diz o Senhor.